A paz de Jesus, o amor de Maria, olá, amados irmãos, Deus abençoe você, como você se inscrever nesse canal, ativar o sininho, repassa esse vídeo para várias pessoas. Mateus 10, versículo 16, eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Sede, pois, prudente como a serpente e simples como as pombas. Meu Deus. E Jesus vai dizer lá no versículo 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se perseguir numa cidade, fugir para outra. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, a deputada Júlia Zanata fez uma denúncia de um projeto que a senhora Tâmara, Tabata, né? Aquela deputadinha lá que é mulher daquele prefeitinho de 1,99 de Recife, que pode colocar na cadeia se eu utilizar a Bíblia e falar que a mulher deve ser submissa ao homem. É engraçado que a Tabata Amaral chocoalhou o Frei Gilson e depois foi lá com uma namoradinha participar do show atrás de voto para poder pedir bênção. É brincadeira, mas o Frei é um homem de Deus mesmo, que se fosse eu dava uma bênção com a mão esquerda. E aí a Tabata foi, e essa mulher é autora desse projeto, relatora, que agora qualquer coisa vira misoginia. Então, falar a verdade da Bíblia é crime. Não é de hoje, meus irmãos, que o Partido das Trevas está trabalhando no Brasil para criminalizar a opinião. Se eu falar hoje que homem nasce homem, mulher nasce mulher, eu posso ser preso. Se eu disser que eu não concordo com um homem que se sente mulher, entrando num banheiro de mulher, eu posso ser preso. Se eu falar que o casamento, conforme Deus criou, é um homem e uma mulher, e aí eu posso ser enquadrado na lei da homofobia, porque não pode. Esse servo das trevas que nos governa trabalha contra Deus. Mas eu vou deixar para vocês aí o ensinamento da deputada. Meus irmãos, abra os olhos. Tempos difíceis virão sobre a nação brasileira. O cerco está fechando. Daqui a pouco, pregar a palavra de Deus vai gerar cadeia. E nessa hora nós vamos ver quem está do lado do céu e quem está do lado do inferno. Porque tem gente aí que se intitula católico devoto, mas eu considero o Luiz Inácio Lula da Silva um transherege. É um comunista que se identifica como católico. É uma tristeza? É. Mas queria que vocês mesmos assistissem o vídeo da deputada. Infelizmente, a senhora sabe que eu estava lá na reunião de líderes, deputada Tabata, e não tive a oportunidade de votar no sistema, então queria registrar o meu voto contrário aqui publicamente e dizer da minha preocupação. Tem várias questões que não estão muito claras. E a deputada Sâmia Bonfim, quero agradecer a fala dela, porque de fato foi confessado aqui com a intenção. Sim, me desculpem. Um líder religioso dizer que sim, a mulher é submissa ao homem, de que ele é o líder dentro de casa e que, portanto, isso autoriza a ter um papel de poder sobre a mulher, o limite desse discurso é justamente a violência doméstica. Isso já é ponto pacífico na sociedade brasileira já há algumas décadas. Ela acabou de falar que se algum líder religioso falar da questão da submissão da mulher, que não é o líder religioso que está falando, como disse Frei Gilson outro dia, ele simplesmente leu o que está na Bíblia. Leu o que está na Bíblia e tentaram cancelar, né? Porque o Frei Gilson, ele é incancelável. Tentaram cancelar o Frei Gilson por falar algo que está na Bíblia. Olha o texto bíblico, Gênesis 2:18. O que está escrito aí? Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. Ela nasceu para auxiliar o homem. E é justamente essa a nossa preocupação. A deputada que me antecedeu também demonstra um desconhecimento sobre o termo submissão que está na Bíblia. Porque a mulher tem que ser submissa e o homem tem que amar a esposa o tanto quanto Cristo amou a igreja. Isso é muita coisa. Esse projeto de lei é um perigo para a liberdade de expressão e para a liberdade religiosa. Eu lendo o seu relatório, deputada Tabata, confesso que também sinto que tem uma boa intenção. E eu me solidarizo com todas as mulheres que são vítimas, né, de falas horríveis. Eu, inclusive, se você entrar agora no meu Instagram,
procurar comentários, você vai ver comentários sobre coisas absurdas, me atacando como mulher. Mas nem por isso eu vou querer passar uma lei que vai poder prender homens. Até porque amanhã, as coisas evoluem muito rápido no mundo. Amanhã pode ter um grupo de homens querendo aprovar a lei da misandria. E se um grupo de mulheres se reunir, se a gente aqui se reunidas, a gente falar o seguinte: homens não prestam. Se a gente falar isso, o que vai acontecer? E eles pedirem para passar uma lei da misandria. Então nós precisamos pensar nas nossas atitudes. E, infelizmente, o texto, deputada Tabata e colegas deputadas, ele ficou ainda muito aberto. Equiparar a lei do racismo, que é imprescritível e inafiançável, é algo muito grave. Quem vai definir o que é menosprezo? Delegado, promotor, o juiz, de acordo com as suas convicções pessoais? E o ponto mais grave, o texto admite punir manifestação contra mulheres enquanto grupo social, sem uma vítima determinada, que é o caso que eu citei aqui, dos coletivos, né? No coletivo. Ninguém precisa ter sido ofendido, basta alguém entender que uma frase, o vídeo, uma pregação menosprezou as mulheres como coletivo. Isso que vão fazer aqui, se esse texto passar da forma que está, vai ser institucionalizar o crime de opinião sob o manto da defesa das mulheres. O relatório apresentado, ele prevê suspensão de perfis na internet por decisão judicial, que foi, inclusive, uma das minhas sugestões feitas ao texto e que realmente despiorou, porque a intenção era suspender perfis e não precisaria nem de decisão judicial. Então, esse foi um pequeno avanço. E aí a gente retoma todo aquele debate que a gente tem visto sobre regulamentação, censura na internet, porque fica algo muito subjetivo. Tudo sobre esse projeto é subjetivo. E é claro que é muito bonito. Quem que não quer defender as mulheres? Todos querem defender as mulheres, todo mundo quer defender as mulheres, mas não é o que esse projeto aqui faz, presidente, para concluir. E no próprio relatório da deputada Tabata Amaral, está lá que nenhum país do mundo adota esse modelo que está sendo proposto aqui por esse grupo de trabalho, né, por esse relatório da deputada Tabata Amaral. O que vai defender as mulheres de fato é a gente punir agressor de verdade, estuprador, homicida, com rigor. E para quem fica ofendendo as mulheres, crimes, sim, nós já temos os brasileira. Nós já temos os crimes na legislação brasileira. Muito obrigada, deputada. Olá, amados irmãos, a paz de Jesus e o amor da sempre Virgem Maria. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Nossa Senhora proteja, ilumina e cuide da vida de vocês. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 18. Convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e espalhar esse vídeo para várias pessoas. Se o mundo vos odeia, sabei que ele me odiou primeiro. Se fosses do mundo, o mundo os amaria, mas como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, hão de perseguir também a vós. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, hoje nós temos uma perseguição mundial de nível de país de ditadura comunista à igreja e islâmica à igreja. Então, a gente pega aqui o caso da Nicarágua, que é um país vizinho nosso, que o Daniel Ortega é um comunista miserável, inclusive amigo do chefe de Estado desse país, que prende padre, prende freira, expulsou as freiras da Matriz de Calcutá, fechou todas as rádios, fechou a faculdade católica, fechou as escolas católicas, destruiu a igreja. Não pode procissão de Semana Santa, não pode procissão de Sábado de Aleluia, não pode procissão com a Bíblia, no caso dos evangélicos lá, um inferno. Quando a Organização
dos Estados Americanos assinou um documento condenando a ditadura da Nicarágua, só o ditador de 9 dedos do Brasil foi contra. Porque os dois, e o companheiro Ortega, os dois, infelizmente, é companheiro. Então você olha a situação da Venezuela, o Maduro matou 33 mil pessoas lá. Tem relatos aí da Organização das Nações Unidas, da ONU, de abuso sexual cometido contra as pessoas deficientes na Venezuela. Pois o companheiro foi contra, e o companheiro Maduro não pode ferir a soberania da Venezuela. Mas é engraçado, o Trump não pode prender um ditador assassino, mas ele, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, mandou um avião lá no Peru buscar uma bandida condenada por roubo, corrupção, lavagem de dinheiro e trouxe ela para o Brasil e ela está aqui morando tranquilamente. Percebe? Quando é aliado da minha ideologia, aí não tem problema nenhum, mas quando é contra, então, situação da Venezuela, situação de Cuba, situação da Coreia do Norte, a situação da China, do Xi Jinping, e também os países muçulmanos. O caso do Sudão, o caso da Nigéria com Boko Haram, o caso de alguns países da África, que é onde que os Islã, e aí a gente tem que dizer, né? Dizer que o Islã é uma religião de paz é um absurdo. Cita um país que são a maioria que eles respeitam a minoria. Não respeita. É triste. É triste a heresia de Maomé. E agora, a gente tem que dizer a verdade, desde muito tempo, o PT, o Partido das Trevas, o Partido dos Trapaceiros, o Partido dos Trambiqueiros e o PSOL trabalha contra os valores da vida e da família. E aí, vou citar para vocês que em 2006, a deputada do PT, a senhora Yara Bernardo, do PT de São Paulo, lançou um projeto de lei chamado PLC 122, o chamado Projeto da Homofobia, entre aspas, que de homofobia não tinha nada, que qualquer padre ou pastor que proibisse uma pregação, fizesse uma pregação contra as práticas de homossexualismo, poderia tomar de 3 a 5 anos de cadeia. E esse foi uma batalha vencer essa miséria desse projeto do PT na época, entendeu? Em 2006, você sabe quem era o presidente, é o mesmo chefão que está aí hoje, com 9 dedos na mão, tá? Foi uma batalha. E na época, vários pastores protestantes se movimentaram e alguns grupos católicos se movimentaram. Depois o projeto foi para o STF, o Supremo Tribunal da Vergonha, e o senhor, que não tem um fio de cabelo na cabeça, que não pode falar o nome daquele que não é um ser humano, ali é uma cachopa possuída por uma legião, equiparou o homossexualismo ao racismo. Então você corre o risco de usar a Bíblia e pregar hoje contra a conduta homossexual e ser enquadrado como racismo. Então lembrando vocês que homofobia é você querer matar a pessoa homossexual, é uma doença, né? Esse tempo foi criado pelo Conselho Federal de Psicologia Americano e Psiquiatria. A pessoa que é doente, que quer matar os homossexuais. Isso é uma doença. Pessoa homofóbica, pessoa doente. Agora, o que os ativistas LGBT, e aqui a gente tem que aprender a separar pessoa homossexual de ativista LGBT. Pessoa homossexual, cidadão, filho de Deus, comprado no sangue de Jesus. Uns vivem a castidade, outros não vivem, e é problema deles com Deus. Ativista LGBT é a galera que mama nas tetas do governo do PT, recebe dinheiro para implantar ideologia na sociedade. Com um detalhe, eles podem falar tudo e a gente não pode falar nada. Então, se você coloca os santos da Igreja Católica como gay, na parada gay, é liberdade de expressão. Se você grita lá no festival, não sei das quantas, em Garanhuns, no Pernambuco, Jesus é travesti, aí é liberdade de expressão. Se você coloca Jesus como homossexual em um determinado lugar, e eu coloco uma travesti crucificada como se fosse Jesus, é liberdade de expressão. Mas se eu abrir a minha Bíblia e mostrar que homem com homem, mulher com mulher é pecado, Levítico 18, 22, Levítico 20, 13, Romanos 1, 26, aí é homofobia. Vocês conseguem imaginar? E isso é o que essa ideologia macabra que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva defende. E aí, para poder piorar o meio de campo, nessas circunstâncias todas, que eu sempre falo para vocês que esse povo sempre trabalha,
Aí veio a famigerada ideologia de gênero. Lembrando vocês que a primeira vez que essa praga apareceu no Brasil foi num projeto assinado pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 21 de dezembro de 2009. O nome do projeto era Projeto Nacional de Direitos Humanos 3. Eu falo porque na época eu trabalhava na educação e a gente sabe disso. E na época, lá no documento, está escrito que era preciso desconstruir a heteronormalidade. A palavra usada por esse cabra, que deve ter cocô de macaco na cabeça, ou sei lá, cocô de elefante, foi esse termo, desconstruir a heteronormalidade. E depois, nos anos 2013 e 2014, a senhora Dilma Wanda Patrícia Rousseff, a estocadeira de vento da Roraima, a mulher que saudava a mandioca, teve a hombridade de mandar isso, que tentou passar várias vezes na Câmara Federal, não conseguiu. Aí tentou mandar isso para as câmaras municipais e para as câmaras estaduais. E agora, nós temos um outro projeto aí, que se você falar que homem nasce homem, mulher nasce mulher, você pode ser enquadrado como transfobia. Então você vê um sujeito chamado Felipe, que se intitula mulher, que assume a Câmara das Mulheres. Entende um negócio desse? E se você levantar a voz e dizer que você não concorda, você já está enquadrado, porque é assim que o Partido das Trevas vai trabalhando. Eles vai assim. E agora eles criaram a famosa lei da misoginia. O que é isso? Se eu falar conforme a Bíblia, conforme Frei Gils, que a mulher é submissa ao marido, aí eu sou misógino. E eu posso ser enquadrado e ser criminalizado. Irmãos, nós estamos caminhando na mesma direção de China, na mesma direção de Coreia do Norte, de Venezuela, de Cuba e de Nicarágua. E não esqueçam vocês que todos esses países têm o apoio desse companheiro, dessa múmia, pau de cana, que está governando a nossa nação. Por sinal, ele já disse em vários vídeos, você já viu aí, eu sou fã do regime chinês. Vai lá na China, tenta fazer uma procissão, fala mal do Xi Jinping, lá para você ver. Pergunta se tem uma igreja com cruz lá na China. Então, meus irmãos, muito cuidado, você como católico, abra os seus olhos, meu irmão. Abra os seus olhos, porque o circo está fechando. Já tem padre lá em Quixadá que foi processado por dizer dentro da igreja que homem é homem, mulher é mulher. Já tem um padre que tomou um processo lá, não sei onde, na Paraíba, porque foi fazer uma crítica aos orixás de religião de matriz africana. E foi uma crítica dentro da igreja, quer dizer, no meu lugar de fé. Aí o ministrinho aí, não sei das contas, de 1,99, foi processou, porque está falando mal dos meus orixás. É desse jeito. Então, veja bem, você abra os olhos de vocês. Porque esse servo das trevas que está governando essa nação é possuído pelo inimigo. Precisaria de um exorcista. E esse cara trabalha contra a nossa fé. E agora, porque é o seguinte, só para você ter uma ideia, basta você ver que o PT tentou blindar, e ninguém do PT voltou a favor da CPI do roubo dos velhos do INSS. Por quê? Porque o irmão do companheiro estava atolado até o pescoço, e o filho do companheiro atolado até o pescoço, e o PT blindou um monte de gente para ir para lá. Por quê? Se colocar Lula e o PT para governar o deserto do Saara, em 4 anos faltaria, meus irmãos. A realidade é essa. Outra coisa que eu preciso dizer para vocês, assim, muito triste. Até hoje o PT não quer a CPI do Banco Master, porque tem a mulher do Xandão atolada. Lula teve umas reuniãozinhas secretas com o cabra, aí teve aquele pepino envolvendo um outro candidato a presidente aí o PT foi para cima, mas não quis assinar a CPI. Será por quê? Vocês conseguem imaginar? É o partido das trevas, é o partido do inferno, é o partido de Satanás. Então vocês ligam as suas antenas, esse ano é ano de eleição. Vou terminar te dizendo, foram 2.000 crianças assassinadas nesse país de 2024 a 2026 com cloreto de potássio no coração, com aquela nota suspensa, sustada pelo Alexandre de Moraes, com a assinatura desse sujeito, desse servo das trevas que está nos governando, e o senhor Bessias, que ele quis colocar lá no STF,
foi um dos que foi lá defender o Xandão e 2.000 crianças tomou cloreto de potássio no coração. Crianças de 8 meses e meio foram assassinadas nesse país. Bessias, Alexandre de Moraes e o senhor Luiz Inácio Lula da Silva têm mãos sujas de sangue. Vocês verão o triste fim desses caras. Vocês verão como vai ser a vida deles. Porque o sangue dessas crianças, Xandão, Bessias e Lula, clama por justiça diante de Deus, igual o sangue de Abel clamava por justiça em cima de Caim. Vocês verão o que vai ser da vida de vocês. Vocês verão. Então, meus irmãos, liga as suas antenas, porque o tempo de perseguição está chegando. O tempo de perseguição está chegando. Não brinque de ser católico, porque Satanás não brinca de ser Satanás. Eu sei que os petistas vêm aqui, não pode falar de política. Eu falo de política hoje, antes que o PT me proíba de pregar o evangelho amanhã. Porque, vamos ser sinceros, tudo que a gente é contra, Lula e o PT é a favor. A primeira coisa que esse energúmeno fez foi cancelar o dinheiro que o CONAD dava para as fazendas de recuperação, tirar os jovens das drogas, porque o PT não quer libertar o menino das drogas, ele quer legalizar as drogas. A segunda coisa que esse servo das trevas fez foi justamente tirar o Brasil dos países que era contra o ceifamento de crianças na barriga e colocar o Brasil a favor dos países que defendem ceifar a criança na barriga, que não pode usar o termo que você sabe, e ele ainda fala que é questão de saúde pública, companheiro. Ainda é questão de saúde pública. Então veja, um homem que diz que tem orgulho de ser comunista e diz que é católico devoto. Então Lula, você é um transherege. Sabe o que é um transherege? É um comunista que se identifica como católico. Essa é a sua realidade, um transherege. Então, veja bem, já estou dizendo para vocês, cuidado para você não colocar esse servo das trevas para continuar no poder. Porque o país está aí numa quebradeira, não sei quantas mil empresas já mudou para o Paraguai, não sei quantas mil empresas já se fechou nesse país, é milhões de pessoas vivendo na miséria e na pobreza, que está recebendo bolsa porque não tem mais emprego, porque o país está assim, ó, pegou o país com 54 bi no verde, já está com mais de 300 bi no vermelho. O Correio que dava lucro mandou não sei quantos mil funcionários embora, tudo quebrado. Porque se colocar esse cara e o PT para governar o deserto do Saara, em 4 anos faltaria. Meus irmãos, vamos orar pela terra de Santa Cruz, orar pela conversão do senhor Lula, do senhor Alexandre de Moraes e do senhor Bessias. Porque o sangue dessas crianças assassinadas clama por justiça de Deus. Eu tenho pena desse cara no dia do julgamento. Que Deus tenha misericórdia da alma dele, da alma do Xandão, tenha misericórdia do Bessias, tenha misericórdia do povo brasileiro, porque não dá para colocar um servo das trevas na linha de frente do país. Não é à toa que Provérbio 29:2 vai dizer, né, que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. E nós estamos aí vendo a situação, né? Acho que agora, antigamente prometeu picanha, e a picanha virou a broba. Que disse que não ia colocar amigo no STF, colocou 2 energúmenos. O Flávio Dino lá, que se orgulha como comunista, e o Zanin, que foi advogado dele, quando tomou 500 dias de chilindró por roubo, lavagem de dinheiro e safadeza. Aí agora, disse que não ia colocar nenhum de coisa no sigilo, até o cartão da canja de 100 anos de sigilo. 8 bi viajando, torrando nosso dinheiro. Esse é o servo das trevas que não governa. Então, meu irmão, abra seus olhos, porque o tempo de perseguição está chegando. Muito mais do que entrar num partido, é fundar um partido. O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater, de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater, de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso.
Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Por que uma menina é obrigada a ter um filho de um cara que estuprou ela? Que monstro vai sair do ventre dessa menina? Eu já peço perdão por todas as mães que viram a frase desse vagabundo e se sentiu ofendida. Que eu conheço muita mãe que foi violentada e não quis matar o filho, e o filho dela hoje é uma bênção. Uma bênção, porque independente da forma com que uma criança foi gerada, a vida sempre será dom de Deus. A vida não é um monstro, uma criança não é um monstro, uma criança é uma bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir, entendeu? É uma bênção, não é um monstro, gente. Vou falar bem claro pra vocês, monstro é quem rouba, monstro é quem defende ditadura assassina de Cuba, Nicarágua e Venezuela, aí é monstro. Monstro é quem defende matar criança com cloreto de potássio na barriga, aí é monstro. Aí é monstro. Agora, uma criança gerada, ela nunca é um monstro, ela é imagem e semelhança de... Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Vocês verão o triste fim desses assassinos de criança no ventre da mãe.